Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da Escola Arco-Íris, sétimo ano. Professor Rodrigo aqui falando. é, pra- é, Vamos lá, vamos continuar falando sobre o capítulo 3, né? Que é o capítulo que a gente começou a estudar na última aula nossa em sala. Só que agora a gente vai passar para a parte final do capítulo. Na primeira parte a gente falou sobre o relevo do Brasil. Agora a gente vai falar sobre a hidrografia do Brasil, certo? Nós vamos falar ali a partir da página 43 do capítulo 3 do livro didático de vocês. E vamos estar pontuando aí coisas sobre o conteúdo de vocês. A gente vai apresentar aqui agora o conteúdo da página 43 até a página 49. Eu peço que vocês, ao verem esse vídeo, já peguem o livro didático de vocês, já abram na página 43 para a gente ir caminhando junto, para a gente ir grifando as coisas junto, para a gente ir observando as imagens, os gráficos, os mapas, tudo ao mesmo tempo, tá? Acompanhando o vídeo com o conteúdo no livro, tá? A gente vai começar falando sobre a hidrografia, que ela é uma ciência que ela estuda as águas do planeta, seja ela rios, lagos, aquíferos, salgada, doce. A hidrografia estuda tudo isso, tudo o que a água, seja em estado líquido, estado gasoso ou estado sólido, provoca na superfície do planeta Terra. Tá? E a geografia busca ficar mais pertinho ali da hidrografia, como se fosse uma prima, para tentar entender como o regime das águas, como as águas no planeta, elas fazem com que a população, com que o espaço geográfico, ele se modifique, ele se adapte, como as pessoas, em diversos tempos, tinham relações com o espaço ligados a rios, lagos, mares e por aí diante. A água, como vocês sabem, é algo essencial para a vida na Terra, tanto para o conjunto em si do planeta, a dinâmica do planeta, chuvas, nevascas, quanto para a própria diversidade do planeta, de vida, de animais, de plantas, tá? O Brasil, ele ele tem uma riqueza muito grande, porque ele tem, o pessoal estima, os estudiosos estimam que ele tenha 12% de toda a água doce do planeta. Se a gente olhar para o globo terrestre, para o mapa, a gente vai ver um monte de azul lá. Aquele azul é água salgada, como a gente sabe. E a água salgada, ela não é, ela para ela ser usada na alimentação, ou para a agricultura, ela precisa passar por um certo tratamento. Então a água doce ela já está pronta ali. Então, de toda essa água doce que está é, à disposição da humanidade, o Brasil tem 12% de toda essa água doce no seu território. Só que eu chamo a atenção de vocês para o gráfico lá da página 43, aquela imagem lá da página 43, que inclusive vocês fizeram uma atividade sobre ela, que a gente percebe que temos 5 regiões no Brasil. A gente percebe que só a região norte ela tem 68% de toda essa água doce do planeta Terra. Dessa água doce do planeta não, do Brasil, no Brasil. Enquanto do outro lado a gente tem a região nordeste com apenas 3%. Se a gente pegar a população, a região norte ela tem menos de 10% da população brasileira. Ao contrário da região nordeste, que tem 20, pouco mais de 20% da população. Então a gente percebe aí que essa água, mesmo o Brasil sendo muito rico em água doce, ela não está distribuída de forma igual por todo o território brasileiro. Você vai ter áreas que ela vai ter mais água disponível, vai ter água que vai ter menos água disponível, tá? Peço que vocês grifem aí, marquem lá no primeiro parágrafo da página 43 e o segundo parágrafo também da página 43, tá? Passando aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aqui
a seta do mouse, né? Aqui, ó. Aqui na imagem de cima, aqui, ó, a gente tem o Lago da Serra da Mesa, lá no norte do estado de Goiás, que é um lago artificial de água doce. Aqui a gente tem a imagem de do Rio São Francisco e uma ponte sobre ele. O Rio São Francisco, que é um dos principais rios do Brasil, né? E o principal da região Nordeste. Aqui a gente tem a Lagoa dos Patos, lá no Rio Grande do Sul, que é uma das maiores lagoas de água doce do mundo, né? E aqui a gente tem uma geleira, a geleira Perito Moreno, lá na Patagônia, lá no sul da América do Sul, sul do nosso continente. E para garantir o gerenciamento, a qualidade dos recursos hídricos do Brasil, essa quantidade de recursos hídricos que a gente tem, a hidrografia ela dividiu o Brasil em 12 regiões hidrográficas, como a gente percebe lá no mapa da página 45, que a gente tem lá o mapa, a legenda com as cores de cada bacia, cada região hidrográfica aí, né? A gente tem, por exemplo, destacando aqui a bacia amazônica em verde escuro aí, na região norte do Brasil e centro-oeste também, ali, estado do Mato Grosso. A gente percebe aqui em Goiás aqui a bacia do rio Paraná, né? E a bacia do rio Tocantins-Araguaia ali, importantes bacias que banham o estado de Goiás, né? E aproveitando isso, a gente já encaminha para falar sobre as águas superficiais, que são as águas, pessoal, que está na superfície, que a gente consegue ver, que a gente tem mais contato diariamente. É água que está no rio, água que está nos lagos, que está nas lagoas, que está nas geleiras. São águas que é possível com que nós possamos ter um contato melhor. E essas águas, elas têm uma força de atuação sobre o relevo muito grande. Elas atuam sobre o relevo, elas modelam esse relevo, mas também elas são influenciadas por esse relevo. Por exemplo, se a gente pegar uma região com clima mais acidentado, mais elevado assim, de declive, de descidas, a gente vai perceber que os rios eles vão ter corredeiras. Eles não vão ser rios tão calmos. Ao contrário de rios de áreas mais planas, que o rio vai mais devagarzinho, mais tranquilo, mais calmo. Então o relevo influencia também em como as águas superficiais elas vão se comportar, tá? Chamo atenção para vocês grifarem também aí o primeiro parágrafo da página 44 e o terceiro também, até o ponto final ali, tá? E o último parágrafo também. Seguindo adiante, aqui eu mostro para vocês o cânion do Rio São Francisco, né? O São Francisco aqui, que a gente falou mais um pouco antes. A gente percebe aqui, ó, tá vendo os paredões aqui? Isso daqui, há milhões de anos atrás, há muito tempo atrás, o Rio São Francisco ele vem escavando isso daqui, tá? É aquela velha história, a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que aqui a água do rio, ele tá abrindo o relevo, ele tá construindo o relevo, esses paredões aqui, tá? Do Canyon Rio São Francisco. Outro exemplo aqui é o Grand Canyon, lá nos Estados Unidos, onde o Rio Colorado, ele vem também há milhões de anos escavando o relevo dessa região aqui, ó. Tá vendo a altura do paredão aqui? Que isso aqui tudo, há muito tempo atrás, o rio corria aqui em cima, aqui, ó. Aqui na ponta desse paredão aqui. Só que vai passando o tempo, o rio vai escavando isso aqui tudo. Em alguns lugares aqui do Grand Canyon, os paredões chegam até a ter 1.800 metros de profundidade. Então, quase 2 quilômetros que o Rio Colorado foi escavando ao longo do tempo. Só que não é só os rios que escavam relevo também. A água em estado sólido, em forma de gelo e neve, ela também modifica o relevo. Aqui nessa primeira imagem aqui, a gente vê a imagem de uma geleira, né? Uma geleira normal.
E aqui, na segunda aqui, a gente vê um vale glacial. Isso aqui tudo, aqui, ó, essa parte do fundo entre as montanhas aqui, isso aqui, há muito tempo atrás, durante a Era do Gelo, era geleira, como essa primeira imagem aqui. Só que quando o planeta foi esquentando, a Era do Gelo passou, o gelo escavou esse relevo aqui, tá? E se a gente, uma curiosidade, se a gente for pensar em como a água ela escava, ela transforma o relevo, vales que são esculpidos por rios, eles têm a forma de V. Peguem as duas mãos de vocês, coloquem fazendo um V. Esse é o sentido que um rio ele vai cavando o relevo. Já uma geleira, o gelo, ele vai escavando o relevo em forma de U. Façam com as duas mãos um U para vocês verem. Então, a água, ela tem essa força em cima do relevo de construir, de ao longo de muito e muito tempo transformar o relevo, tá? Só que a gente tem também sobre as águas subterrâneas. A gente falou sobre as águas superficiais, agora a gente vai falar sobre as águas subterrâneas, que é as águas que a gente não vê assim, elas estão lá profundos no fundo da terra lá, não é algo que a gente consegue ver. O Brasil ele tem grandes reservas dessas águas subterrâneas, que são os aquíferos. Os aquíferos são grandes reservas de água subterrânea. São pelo menos 27 que a gente conhece já hoje no Brasil, só que 2 deles são muito, mas muito grandes. O primeiro é o Saga, que é o Sistema Aquífero Grande Amazônia, que vocês podem ver lá na página 46, no mapinha da página 46 lá, né? Que é esse aquífero lá no norte do país, começa lá em Belém, vai até lá Rio Branco no Acre, no Peru, na Colômbia, no Equador. E a gente tem também o aquífero Guarani, que é o Sage, que está lá, começa aqui no sul do estado de Goiás aqui, passa por Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e chega até Uruguai e Argentina lá, tá? São grandes reservas de água subterrânea. Aqui a gente tem a imagem deles aqui. Aqui acima a gente tem o Saga, né? Ele tem 1,3 milhões de quilômetros quadrados. A gente vê o volume dele aqui, 162 mil metros cúbicos de água aqui, tá? A gente vê toda a extensão dele dentro do território do Brasil aqui. E aqui embaixo a gente tem o Sage, que é o aquífero Guarani, que começa aqui em Goiás, Mato Grosso e vai até lá, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, tá? E a gente percebe aqui também que o volume de água, a quantidade de água que o Saga tem, que o aquífero da Amazônia tem, é muito maior do que a quantidade do aquífero Guarani. Não que o aquífero Guarani seja menor, muito menor, seja pouca água, não, pelo contrário, é muita água. É que o aquífero da Amazônia é que é muito, mas muito grande mesmo, tá? Agora, a gente vai falar agora sobre o mar brasileiro. A gente falou sobre a água doce superficial e a água doce subterrânea no Brasil. A gente vai falar sobre a água salgada do Brasil. O Brasil, desde há muito tempo, ele sempre teve uma grande ligação com o mar. Desde o começo da colonização lá pelos portugueses. As primeiras cidades do país, elas nasceram em locais próximos ao Oceano Atlântico. O Enzo sempre fala de Porto Seguro, assim como outras cidades próximas ao litoral, nasceram nessa época, porque era mais fácil você fazer uma cidade próximo do litoral, que tinha uma ligação, uma comunicação mais rápida com Portugal, lá na Europa, lá vinham os navios e chegavam ali, faziam comércio, mandavam leis, as coisas assim. Muito mais fácil do que você construir uma cidade mais no interior, no começo da colonização. Tanto é que hoje, cerca de 80% de toda a população brasileira, ela vive a menos de 200 quilômetros do litoral. Se você for olhar as grandes cidades brasileiras, tirando Manaus, Goiânia, Brasília
e Belo Horizonte, a maioria das grandes cidades do Brasil, elas estão no litoral, estão próximas ao litoral, tá? Se a gente pega de São Paulo, que está a 60, 100 quilômetros do litoral, até menos, eu acho, 50, não sei. Rio de Janeiro, a beira-mar, Recife, Salvador. Então, a população brasileira até hoje, ela vive próxima do litoral, tá? E o litoral do Brasil, o Brasil tem direito de explorar esse litoral, essa faixa de oceano que a gente tem, que é uma faixa que vai até 200 milhas náuticas, que é mais ou menos 330, 360 quilômetros, que o Brasil tem direito de explorar tanto a pesca, quanto os recursos minerais que estão no solo do mar ali. A gente tem petróleo, a gente tem gás natural. Então, tudo isso, o Brasil tem direito de explorar isso, que é a ZE, que a gente estudou lá atrás, quando a gente falou sobre o território brasileiro, que é a Zona Econômica Exclusiva, ou a Amazônia Azul, que a gente tem uma riqueza tão grande econômica, a gente fala do petróleo e do gás natural, e uma riqueza da biodiversidade marinha também. Então, essa é a Amazônia Azul, essa área que está a até 200 milhas náuticas do litoral do Brasil, que o Brasil tem o direito de explorar essa faixa, tá? Peço que vocês atenção para vocês grifarem ali, tá? As partes que eu marquei ali para vocês grifarem no texto de vocês, tá? Aqui eu mostro uma embarcação de pesca lá no litoral do Rio Grande do Sul, tá? Vocês veem aqui, ó, isso daqui é a rede, tá? A rede deles. E aqui uma plataforma de petróleo lá na bacia de Campos, que é uma das principais áreas de exploração de petróleo do Brasil. O Brasil explora petróleo aqui desde os anos 1960, 1970 aqui, tá? E uma coisa que é importante a gente falar também, que essa proximidade, essa ligação que o país tem com o oceano também faz com que ele sofra bastante por conta de lixo, tá? A poluição do litoral brasileiro ela é muito grande. Esgoto que não é tratado, que acaba indo para o mar, para o oceano. Lixo doméstico garrafa plástica, copo descartável, um monte de lixo e também combustíveis de embarcações que, por exemplo, em lugares como o Porto de Santos, lá em São Paulo, o Porto de Itajaí, lá em Santa Catarina, ali perto de Balneário Camboriú, o Porto de Paranaguá, lá no estado do Paraná. Essas áreas, a gente consegue observar uma poluição de óleo, de combustíveis dos navios que acabam passando por ali e acaba às vezes vazando, às vezes na hora de abastecer seu navio acaba derramando um pouco no oceano e acaba poluindo ali. Então, o litoral brasileiro, os ambientalistas têm uma preocupação muito grande com conta desses problemas que acontecem com o litoral do Brasil. O litoral do Brasil. Aqui eu chamo a atenção de vocês para uma imagem aqui, que é de uma praia lá em Salvador, lixo na praia em Salvador. Teve uma ressaca, o mar ficou revolto, as ondas maiores, né? Aí trouxe essa série de lixo para cá e quando o mar ficou mais calmo e voltou, deixou esse lixo todo exposto aí, mostrando a quantidade de lixo que é jogado no mar. A gente vê um pedaço de banheira aqui, ó, banheira de bebê, isso daqui parece um pneu, tá? Quantidade de lixo aqui, plástico, tá? E aqui a gente tem uma mancha de óleo no mar lá perto da Flórida. Essa coisa aqui aconteceu em 2010. Vocês eram muito pequenos e não vão se lembrar. Mas em 2010 teve um derramamento de petróleo lá perto dos Estados Unidos, onde um poço de petróleo, estavam perfurando o poço de petróleo
E acabou que o posto de petróleo teve um problema lá e começou a vazar petróleo. Vazou petróleo por vários meses. E a mancha de óleo chegou em vários lugares dos Estados Unidos, ali na Flórida, perto de Miami, de Orlando, onde estão alguns parques da Disney, chegou mancha de óleo também ali. Prejudicou bastante peixes, pássaros que pescam ali, ficaram prejudicados por conta desse derramamento de óleo, tá?